São Carlos Borromeu, Bispo, memória sábado, 4 de novembro de 2023. Oração do dia. Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 11, versículos 1, 2, 11, 12, 25 ao 29. Irmãos, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Pois também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre considerou. Eu pergunto, acaso eles tropeçaram para cair? Não, de modo algum. De fato, o passo em falso que eles deram serviu para a salvação dos pagãos, e a salvação dos pagãos, por sua vez, deve servir para despertar ciúme neles. Ora, se o passo em falso deles foi riqueza para o mundo e o pequeno número de crentes dentre eles foi riqueza para os pagãos, que riqueza não será a adesão de todos eles ao Evangelho? Irmãos, para não serdes presunçosos por causa da vossa sabedoria, é importante que conheçais o mistério, a saber, o endurecimento de uma parte de Israel é para durar até que a totalidade dos pagãos tenha entrado na salvação. E então todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, ele tirará as impiedades do meio de Jacó. Essa será a realização da minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, com relação ao Evangelho, eles são inimigos, para benefício vosso, mas com relação à escolha divina, eles são amados, por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Palavra do Senhor. Salmo responsório 93, 94. O Senhor não rejeita o seu povo. É feliz, ó Senhor, que informais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança, voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. Se o Senhor não me desse uma ajuda, no silêncio da morte estaria. Quando eu penso, estou quase caindo. Vosso amor me sustenta, Senhor. O Senhor não rejeita o seu povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 14, versículos 1, 7 a 11. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer em dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá em amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva, será humilhado e quem se humilha, será elevado. Palavra da salvação. São Carlos Borromeu, a memória. São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, pertence aos grandes promotores da renovação na fé e dos costumes sancionada pelo Concílio de Trento. São Carlos Borromeu passou a história como tipo acabado e modelo perfeito de pastor, conforme o ideal traçado pelo Concílio de Trento. Carlos Borromeu nasceu em Arona, perto de Milão, na Itália, em 1538. Sua mãe, uma mulher piedosa, irmã do Papa Pio IV, a de 1559 a 1565, cuidou da educação moral e religiosa de Carlos. Ele cursou os estudos de Direito na Universidade de Pavia. Seguindo a política nepotista que caracterizou muitos papas da época renascentista e barroca, Pio IV chamou sobrinho a Roma e nomeou cardeal e arcebispo de Milão com apenas 22 anos de idade, sem mesmo ser sacerdote. 3 anos mais tarde, Carlos recebia as ordens de presbítero e de bispo, e desde então deu à sua vida uma direção acentuadamente piedosa e ascética. Como secretário de seu tio, Carlos foi ótimo conselheiro. Muito influí para que o Papa levasse a termo o Concílio de Trento, que se encontrava num impasse.
Terminado o concílio, Carlos decidiu deixar Roma e fixar-se em Milão, sua diocese, para dedicar-se imediatamente à tarefa da reforma da Igreja, até morrer esgotado pelas fadigas aos 46 anos de idade. Como arcebispo de Milão mostrou-se, sobretudo, cumpridor exato dos seus deveres pastorais, e promotor da dinamização da vida eclesiástica na diocese. Incentivou o dever da residência dos párocos, organizou e presidiu vários sínodos diocesanos, promoveu também numerosos concílios provinciais, foi o primeiro bispo a aplicar o decreto do Concílio de Trento relativo à fundação de seminários para a formação cultural e espiritual dos candidatos ao sacerdócio. Favoreceu a criação de escolas para a cultura religiosa e profana. Impulsionou a boa imprensa e, sobretudo, deu incremento à formação catequética dos fiéis. Realizou a visita pastoral em toda a sua vastíssima diocese, que compreendia mais de 1000 paróquias, atingindo as localidades e igrejas mais afastadas e de difícil acesso. Por especial nomeação do Papa, foi visitador apostólico, a fim de introduzir as reformas do Concílio de Trento nas 15 dioceses sufragâneas de Milão que ele visitou. Além disso, percorreu muitas regiões da Suíça, contribuindo para a conservação da fé católica, seriamente ameaçada pelas doutrinas heréticas dos reformadores. A esta sua atividade tenaz e corajosa de reforma, toda consagrada à causa da Igreja e à elevação moral dos costumes, São Carlos unia uma caridade extraordinária, que se evidenciou, sobretudo, nos anos difíceis em que a peste se alastrava por sua diocese. No século XVI se elevavam por toda parte da Europa vozes angustiadas clamando pela reforma na Igreja que devia começar pelos próprios bispos e padres. O Concílio de Trento legislou admiravelmente sobre o assunto, mas eram ainda muitos os que duvidavam da eficácia dos decretos. Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, executou todos os decretos da reforma e com isto criou um modelo de pastor de almas que influía na Igreja toda, sendo tido como tipo do bispo segundo o Concílio de Trento. São Carlos faleceu pranteado por todo o povo em 1584 com apenas 46 anos de idade. Foi declarado santo em 1610. A grandeza da mensagem de São Carlos Borromeu vem expressa na oração coleta, em ela pede que Deus conserve no seu povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo. A oração sobre as oferendas recorda o grande bispo que foi São Carlos Borromeu. A oração depois da comunhão lembra a fortaleza de ânimo que tornou São Carlos Borromeu fiel ao serviço de Deus e fervoroso na caridade. Toda evangelização parte da espiritualidade de quem evangeliza. Referência: Becquerhauser, Frei Alberto. Os Santos na Liturgia em Testemunhas de Cristo. Petrópolis, Anvozes, 2013. 391 p. Adaptações em Equipe Pocket Terço. São Carlos Borromeu, rogai por nós.